Daí tinha um oxigênio. É isso aí, nem Piratas do Caribe, né? Aquela partezinha do botezinho. É bem isso mesmo. Pessoal, show de bola, muito obrigado pela atenção. Pressão atmosférica, cara. Um sujeito que tu já conhece, Torricelli, lembra? Torricelli, da equação de Torricelli? Revisãozinha do ano passado. V igual a D0 mais V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. V igual a V0 mais A vezes T. E juntando as duas, V ao quadrado mais V0 igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta D. Qual delas que é a equação de Torricelli? A última, né? Que é a que não tem tempo. Equação horária da posição, equação horária da velocidade e equação de Torricelli. As três equações que teoricamente tu vai ter para resolver qualquer problema de cinemática no vestibular. Certo? Esse cara que inventou essa equação, aluno de Galileu Galilei, né? Não podia dar muito ruim mesmo. E o cara já se mostrava superior aos demais alunos. O Torricelli teve várias contribuições para a ciência. Uma delas é a descoberta, né, de como medir a pressão atmosférica. Ele já sentia, ó, tem alguma coisa aqui em volta de mim. Ele já sabia que nós estávamos embebidos em algo. E ele queria medir essa presença, ele queria descobrir uma maneira de medir essa coisa que envolve a gente, né, o ar que envolve a gente. Ele pegou uma bacia, encheu com água, pegou um potinho, mergulhou, um potinho transparente, mergulhou dentro da água, tirou o ar do potinho, né? E aí quando ele levantou a bunda do potinho para fora d'água, ele percebeu que a água não caía. Acho que todos vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida, né? A criança brinca muito com isso, certo? Então se tu não lembra disso, faz hoje lá, pega uma panela, enche com água, pega um copo, enche ele de água, bota a bundinha do copo para fora, certo? E tenta erguer ele da água, tu vai ver que a água vai continuar dentro do copo, certo? Torricelli, quando percebeu isso, pensou, peraí, eu sei que a Terra continua puxando, quer dizer, né, na verdade ele não sabia que massa atrai a massa, mas eu sei que esse corpo está sendo puxado para baixo. Se essa água não cai, é porque tem alguma outra força empurrando aquela água para cima. E aí ele pensou, só pode ser a tal da pressão atmosférica. Então ele entendeu que se não cair a água do copo é porque alguma coisa está pressurizando essa água ali para cima. Então ele pensou, se eu medir quanto de água essa pressão consegue sustentar, eu vou ter uma medida da pressão atmosférica. E ele então mandou construir um tubo de vidro com uma extremidade fechada. Estamos falando de 1600 e pouco, galera. Não é ir na Casas d'Água comprar um tubo, né? Certo? Tem que achar um mestre vidraceiro que encare empreitada. Ele pode gastar meses ou anos tentando produzir um maldito tubo. E o cara foi lá e fez um tubo de 2 metros de comprimento. Encheu de água, virou e a água ficou com 2 metros. Ele mandou fazer um tubo maior, 3 metros de altura. Ele virava o tubo e a água ficava com 3 metros de altura. Ele percebeu que ele não ia conseguir fazer experiência com água. Ele percebeu que a água era pouco densa. E ele precisaria de um tubo muito grande para fazer experiência com água. Ele foi atrás de um líquido mais denso que a água. O mercúrio já é conhecido na China há milhares de anos atrás. Ele já sabia que existia esse metal líquido. Ele então substituiu a água por mercúrio. Alguém lembra o símbolo do mercúrio da tabela periódica? ME. HG. Sem problema nenhum, não era obrigação nenhuma de lembrar. Mercúrio, o HG da tabela periódica. Quando ele fez a experiência com mercúrio, pessoal, usando um tubo um pouquinho maior, ele percebeu que a coluna de mercúrio que ficava para fora da bacia de mercúrio tinha 760 milímetros. Qual o tamanho da... Eu não lembro exatamente o tamanho total dessa que ele usou, mas não importa. O que importa é que tinha mais que 760 milímetros, né? E ele percebeu nitidamente que só equilibrou uma altura de 760 milímetros. Desde então, desde a famosa experiência de Torricelli, a gente diz que um ATM, o que é um ATM? Uma atmosfera, a pressão gerada por uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então é daí que vem a unidade de milímetro de mercúrio.
O senhor não gosta de milímetros? Ah, tudo bem, pode ser 76 centímetros de mercúrio. Dá no mesmo, não dá? Certo? E eu te disse que isso é aproximadamente quantos pascais? 100 mil pascais. E ainda tem mais uma maneira de medir pressão que é muito usada nos vestibulares. O que será aquilo ali, ó? 10 MCA. Ah, garoto, isso aí mesmo. Metro. Não, uma enroladinha. Não podia ter entregado, tinha que falar, não. Metros de coluna de lei, metros de coluna d'água. Apostila fechada, sim senhora. É isso aí. Galerinha, é isso mesmo. Por que essa unidade é tão importante, metros de coluna d'água? Tu acha que o pedreiro que foi contratado para botar uma caixa d'água em cima da casa, tu acha que ele vai fazer a conta? Não é desmerecendo, não é desmerecendo. O cara ele é super inteligente. Para ser pedreiro, um bom pedreiro, o cara tem que ter uma noção de matemática apurada. Só que ele não vai calcular. É bem isso, o tiozinho não vai perder tempo de calcular. Ele vai chegar lá na loja de material de construção e vai falar, amigo, eu preciso de uma motobomba que vença 10 metros de coluna d'água. Ou se a caixa d'água tiver 12 metros, ah não, eu quero uma motobomba que supere 15 metros de coluna d'água. É assim que ele pede lá na loja. E o cara já tem as tabelas do fabricante, tudo em metro de coluna d'água, certo? Porque é a substância que nós queremos bombear. E aí então só mede a altura que a caixa d'água vai ter, tu já consegue comprar a motobomba, certo? Sem precisar dizer quantos pascais ela vai ter de pressão, beleza? Então por isso que é muito importante saber o significado daquele MCA, metro de coluna d'água. Olha só quantas maneiras diferentes de medir a pressão atmosférica. Essa é a minha predileta, 1 atm, né? Fica tão óbvio, né? 1 atm, 1 atmosfera de pressão. Mas a primeira medição da atmosfera que existiu foi através da experiência de Torricelli. 760 milímetros de mercúrio. Se Torricelli subisse uma montanha, a coluna ficaria maior ou menor? A pressão, quando a gente sobe, né, diminui. Como a pressão diminui, a coluna também diminui. E se ele fosse para a mina lá dos mineiros chilenos, se ele descesse abaixo da... Ia aumentar a coluna d'água. Isso, a coluna de mercúrio nesse caso. Mas se ao invés de mercúrio fosse água, ela daria no máximo 10 metros? Para poder fazer essa experiência com água, o Torricelli precisaria de um tubo de mais de 10 metros. Exatamente, por isso que ele não conseguiu. Tu imagina, cara? Para poder equilibrar a água, a pressão atmosférica aguenta 10 metros de coluna d'água. Bizarro, hein? Certo? É bem isso mesmo. Aqui não daria para a gente fazer experiência. Tem alguma maneira de converter esse resultado? Claro. Sim, aqui, ó. Se tu quiser comparar diretamente, tu pode usar isso aqui, ó. Que 760 milímetros de mercúrio equivale a 10 metros de coluna d'água. Ou ainda, se tu preferir, 0,76 metros de mercúrio equivale a 10 metros de água. Certo? Daria para converter normalmente. É só fazer as continhas. Para transformar 10 em 0,76, bastaria multiplicar por 0,076, certo? E se eu quisesse transformar isso naquilo, bastaria dividir por 0,076, mas bem inusitado essa transformação. O mais comum, de repente, seria o aluno pensar nisso para isso, e depois disso para isso. Acho que seria mais comum. Ele não conseguiu calcular a água. Ele tentou, exatamente, ele tentou fazer com água, porque é a substância, só que ele não tinha vidraceiro que fosse fazer tubos maiores do que aquele que ele já tinha. Não, mas é que assim, não existiam os cálculos até então. Nunca ninguém tinha feito cálculo nenhum, a ideia de pressão não tinha sido desenvolvida, nem massas, aliás. O Aristóteles já tinha desenvolvido a ideia de massa específica, né, mas ainda não estavam conectadas as coisas. Certo? A ciência hidrostática não tinha sido desenvolvida plenamente. Então podemos dizer que Torricelli foi um dos caras, né, que começou a organizar melhor essa história. Tá? E ele fez uma experiência rudimentar, né, que permitiu a medição da pressão atmosférica. E por incrível que pareça, os barômetros atuais, o barômetro medidor de pressão, tá galera? O barômetro atual ele é absolutamente idêntico à experiência do Torricelli. Se tu vai lá na UFSC, tem um barômetro lá de R$5.000 no laboratório, certo? É uma pecinha pendurada na parede, tu olha lá, tem uma quantidadezinha de mercúrio,
tem lá a coluna de mercúrio sendo equilibrada, é igual, claro que é mais sofisticado, né? Mas funciona com o mesmo princípio. Em 2012 se mede a pressão atmosférica com o mesmo princípio, olha que loucura, certo? Gênio, o cara era genial. Pessoal, agora que a gente já sabe a respeito da pressão atmosférica, mais esse detalhezinho da pressão atmosférica, eu te confesso que eu até fico tentado em te contar uma outra coisa muito interessante. Não vou resistir, vasos comunicantes. É isso aí, vou falar rapidinho disso aqui para a gente fazer exercício. Olha que interessante que eu vou te mostrar agora. Duas coisas bem curiosas. Primeira coisa, chamada de paradoxo da hidrostática. O que é paradoxo, galera? Isso. Paradoxo da hidrostática. Galerinha, imaginem vários recipientes de vários formatos, todos cheios de um mesmo líquido. O líquido que tu preferir. Suco de laranja. E aí, galerinha, eu vou querer saber a pressão no ponto A, no ponto B e no ponto C. O que a tua intuição diz? Qual desses recipientes aparentam gerar a maior pressão? O que é maior? O A. Legal, a impressão do A, talvez por estar estreito ali, né, pode dar a impressão de gerar uma maior pressão. E o B é igual ao líquido. O B, de repente, pela quantidade de líquido que tem acima do ponto, né, o aluno poderia pensar, exatamente. Então, o coração diz uma coisa quando a gente olha para isso. Só que a matemática diz outra. A matemática nos ensinou que a pressão no fundo de um líquido depende da... Força sobre a... Ah, é verdade, mas gerada por um líquido. E hoje, o Mi mudou? A gravidade mudou, será? E a profundidade dos pontos é diferente? Quer dizer que as pressões são iguais. Por mais que teu coração se negue a acreditar, as pressões são iguais. E hoje existe a prova prática e a prova teórica, né? Certo? Como eu esqueci meus barômetros nos meus potinhos em casa, né? Eu na verdade não tenho. Eu peço que vocês acreditem na matemática, mas o meu professor, quando me contou isso, eu fiquei, esse cara é de sacanagem. Esse cara é muito talentinho. Eu li na apostila que ele tinha falado e tal, e eu passei anos com a dúvida do coração. O que eu perguntei para ele foi o seguinte, eu levantei a mão nessa obra, né? Professor, peraí, está querendo me dizer que se eu pegar um tubinho de PVC e encher com 1 metro de água do mar, a pressão no fundo desse tubo vai ser igual à pressão a 1 metro de profundidade no meio do oceano? Ele, óbvio. E aquilo me revoltou. Eu não consegui me conformar. Como assim, cara? Um potinho com uma quantidade mínima de água e o oceano geram a mesma pressão a 1 metro de profundidade? Sim. Sabe o que pode pensar? Como é que as moléculas estão? Elas não estão uma em cima da outra? Então cada grupo de moléculas é como se estivesse fazendo cavalinho uma em cima da outra. Ó. Então eu, que sou uma molécula, só vou suportar a força das moléculas que estão acima de mim. A molécula do meu lado é que suporta as moléculas acima dela. Por isso que não interessa quanta água tem. Cada molécula está empilhada uma em cima da outra, cada uma sustenta o peso das que estão acima de si, e não nas laterais. O que importa é a profundidade, a altura de líquido acima do ponto. Então, confirmamos que apesar de o coração se negar a acreditar inicialmente, PA igual a PB igual a PC. E por isso que é chamado de paradoxo, porque é difícil engolir essa história visualmente, né? Olhando visualmente, o coração se recusa a acreditar no que está acontecendo. Que bom, fico feliz. Eu fiquei muito tempo digerindo isso aí. Demorei muitos anos putz, hoje eu entendi o paradoxo hidrostático, ele já não me incomoda mais, né? Mas me demorou bastante isso aí para eu compreender. Pessoal, outra coisa interessante para a gente finalizar a parte teórica e fazer exercícios é a história dos vasos comunicantes. Isso, por isso que estava no mesmo lugar, tal, se botar um na Lua, outro na Terra, já vai mudar, né? Com certeza, a gravidade mudou. Oi.
caso, eu não entendi se a pressão da água, se eu quero saber mesmo que está fazendo sobre a casa. Cara, por incrível que pareça, se tu estiver medindo na parte do líquido, dá no mesmo. A única coisa que vai mudar é a pressão que cada pote desse exerce contra o chão. Certo? Mas dentro do líquido, a uma mesma profundidade, a pressão é a mesma. Agora pensa comigo. Imagina que todos esses potes têm 5 quilos, certo? Bota em cima da tua mão. Tu vai perceber que esse aqui vai te espetar, vai te machucar. Esse aqui vai ficar super tranquilo e aquele ali vai ficar médio. Certo? Porque quanto maior a área, menor a pressão. Mas isso vale para fora do líquido. Contato do pote com a superfície. Certo? Que aí já não é líquido, não é hidrostático que trata dessa parte. Vamos ver, se o ponto de pressão estivesse um pouco mais pro lado, aí tipo, meio que ele teria menos líquido em cima. Aí, Mas a presença desse líquido todo, quando aumenta a pressão nesse ponto, aumenta a pressão em todo o líquido. Certo? A pressão se distribui, muito bem observado. Né? Eu dei aquela explicação das moléculas estarem uma em cima da outra, né? O amigo foi tentar aplicar aquela explicação aqui e ele percebeu, porém, essa molécula aqui não está suportando o mesmo número de moléculas que essa, certo? Só que o líquido acaba distribuindo a pressão, então em qualquer ponto, aqui ou ali, ou mesmo encostado na parede, mas dentro do líquido a pressão é a mesma. Ótima colocação, garoto, parabéns. Pessoal, manda. Então não importa a quantidade de água. Não importa a quantidade de água. Então, vai chegar uma hora que o vasinho é tão fino que aí vai ter o fenômeno da capilaridade, que é outra história, a tensão superficial da água, certo? A maneira como os líquidos sobem para as folhas das árvores, né? Certo? Então, quando tu pega um tubinho muito fininho e mergulha ele na água, a água tem a tendência de subir por ele, certo? Devido à tensão superficial da água. Isso é chamado de capilaridade. E aí já é outra história, ou seja, para tubos extremamente finos, extremamente, né, quase do tamanho do fio de cabelo, aí nós precisaríamos fazer um estudo bem mais aprofundado, que só na faculdade a gente estudaria, infelizmente. A experiência de Torricelli, não importa se ele estiver no nível do mar ou estiver mais acima? Sim, a experiência do Torricelli foi feita ao nível do mar, Ah, tá. certo? Muito boa a tua colocação. Então, quando o Torricelli fez a experiência, aqui estava a praia e aqui estava o mar, as ondas entre os peixinhos. Certo? Não, isso é fundamental o que ele falou, é de sua importância, até porque eu estava te falando da pressão de uma atmosfera. E a gente considera uma atmosfera bem ao nível do mar. Um pouco acima do mar já vai ser menos que uma atmosfera, um pouco abaixo do nível do mar já é um pouquinho mais que uma atmosfera. Ele, imagina, ele dedicou anos da vida dele até chegar no resultado final, né? Dedicou anos, imagina quanta frustração, né? Quantas vezes ele se ferrou. Né? E se tu for analisar, praticamente toda invenção ela é delicada. O próprio Thomas Edison, né? Quando inventou a lâmpada, ele tentou mais de 600 tipos de filamento, contei para vocês, né? Mais de 600 tipos de filamento até conseguir chegar no filamento que funcionasse. Loucura. Galerinha! A única lâmpada do mundo. Galerinha, olha só. O nome vasos comunicantes pode iludir o cara pode imaginar vaso de planta, alguma coisa desse tipo, né? Mas no caso, o vaso ali é tubo. E comunicantes porque eles se comunicam. Só que eu vou botar óleo aqui numa parte, e vou botar água daqui por diante. Como água e óleo não se misturam, a gente vai perceber que eles vão ficar nitidamente separados. E é importante que tu consiga achar uma relação matemática nessa situação, para determinar, por exemplo, a altura de óleo, ou quanto a altura do óleo fica acima da altura da água. O importante é perceber o seguinte, ó. Aqui vou marcar um ponto ainda dentro da água, quase no óleo. E vou marcar um outro ponto lá também. Calcular a pressão. Vou chamar de A e de B. O que vocês podem me falar a respeito da pressão em A e da pressão em B? Muito obrigado. Acabamos de falar com o paradoxo da hidrostática, que dentro de um mesmo líquido, numa mesma região, numa mesma profundidade, a pressão tem que ser igual. Muito obrigado. Então vocês... Não são líquidos. Não, é porque assim, ó, daí é porque eu fiz em miniatura, mas aquele ponto A está logo abaixo do óleo. Tá na água ainda, aquele ponto A, tá logo abaixo do óleo, bem na intersecção, certo? Mas se fosse A no óleo, altura se mede de baixo para cima, então. Essa altura eu vou medir aqui, dessa maneira.
Se eu quiser medir a coluna de, se eu quiser medir a coluna de óleo, né, eu vou ter que medir esse tamanho aqui. Mas então, foi usado com controle do óleo? Com certeza, é isso que eu vou, é aí que eu vou chegar agora. Quer ver, galerinha? Qual é a relação entre A e B? Fala, Cássio. Se eu botar só água no vaso, ele ia ficar mais nível. Claro, é assim que os pedreiros verificam se uma parte da casa está no mesmo nível da outra. Eles pegam uma mangueirinha transparente, enchem de água, e aí eles sabem que o nível da água tem que estar igual, certo? Então ele vai lá, encaixa o nível da água aqui no azulejo, e o Asdrubal fala lá, não, tá ruim. Aí ele bota uma linha, depois de ter usado a água como referência, e aí constrói, faz o assentamento do azulejo obedecendo aquela linha, que foi determinada pelo nível da água. Certo? É assim que é o nível de pedreiro, é uma mangueirinha comprida que a galera enche de água. Certo? Como os níveis têm que estar necessariamente iguais, é só não tampar, né? Então eles usam aquilo para medir o nível de um lado Também para o tem outro. tipo aquela régua para ver se a área tá plana, tem que botar água. Que tem uma bolinha, né, dentro, parabéns, tem aquele tipo de nível também, aquele é um pouco mais limitado, né, porque ele é curtinho, certo? E às vezes tu precisa justamente isso, passar uma linha na parede para aquele azulejo ficar reto. Como o nível não vai conseguir ir de lá até lá, né, aí tu usa aquela mangueirinha, tu bota uma mangueirinha compridinha com água, coloca o nível da água ali e faz o outro cara passar a linha então de um nível ao outro da água, certo? É isso aí, aquele outro nível também funciona muito bem. Principalmente se tu já assentou o azulejo e quer ver se ele está adequado, né? Aí tu bota um nívelzinho ali e... Mas peraí, esse nível não existia nas pirâmides. Como é que eles mediam a nivelamento do solo? Ó como é que eles mediam o nível, porque as pirâmides, né, se vocês, para quem não sabe, o assentamento de cada maldita pedra daquela é milimetricamente feito, certo? É milimétrico, né? Milhares de anos atrás, olha como é que era o nível dos caras, muito mais ninja. É um pedacinho de madeira, com uma hastezinha aqui e um pezinho pendurado nessa haste, com uma setinha. Se tiver desnivelado, né, aquela setinha muda de posição. Então era um negocinho de madeira, uma haste e um pezinho com uma corda pendurada. Certo? Quando está bem alinhado o pezinho com a haste central, está no nível. Se tiver desalinhado, o peso pende para o lado e tu consegue medir o ângulo de desnível que tem. Certo? Sem água. Olha só, foda os caras, né? Uma máquina idiota, cara. Esses dias eu vi isso eu não conhecia, eu vi no Discovery da vida esses dias. Um cara mostrando o nível dos egípcios lá, um aparelho idiota de madeira que tem a mesma qualidade que as coisinhas de água que a gente Faz usa. em casa. Faz em casa, não precisa nem de material de construção. E de repente é melhor, hein? Porque aquela coisinha da água, aquela bolinha de água ali, eu já me perdi com aquela ali. Uma vez eu fui nivelar uma piscina lá em casa, usando o meu celular. Baixei no celular aquele nívelzinho de água, né? E fiz ali, mas ficou bom. Dá pra medir o Pascoal, newtons, pegando o peso da água que ela no corpo, pela pressão que atua. Quando a gente deduziu originalmente, a gente fez isso, né? A primeira fórmula que eu deduzi para vocês, o Michel hoje, foi a partir disso. Peguei o peso do líquido e distribuí no fundo do recipiente. Mas pegar essa Pascoal e Foi o que eu fiz, cara. De repente não estava prestando atenção naquele dia da dedução, mas foi o que eu fiz. Tá? Eu vou fazer de novo para ti, tá? Aqui Newton é igual a 1 quilograma, Assim não, olha só, galera. Querer transformar Pascal em Newton é que nem querer transformar metro em metro quadrado. Não existe isso. Tá? Não existe equivalência entre Newton e Pascal, até porque 1 Pascal é quando 1 Newton está distribuído em 1 metro quadrado, certo? Então não dá para comparar, é muito comum isso. É muito comum um aluno meu perguntar assim, professor, 10 metros é quanto em metro quadrado? Não existe isso, gente. Como é que eu vou transformar um comprimento em uma área? Não existe é impossível esse tipo de transformação, certo? Então, mas ó, o que o amigo falou faz todo sentido. E já vi em vestibular do Ítaca isso. Deduza o teorema de Stevin. O cara fala isso. Deduza o teorema de Stevin. Tá? Como é que se deduz o teorema de Stevin? Lembra que pressão é força sobre área. A força é o peso do líquido. Como é que se calcula peso? M vezes G sobre área. Mas a gente trabalha com massa de líquidos? Não, trabalhamos com volume. Está dividindo, passa... No lugar da massa eu coloco μ vezes V vezes G sobre área. Como é que se calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes altura. No lugar do volume eu coloco área da base vezes altura
corta a área de cima com a área de baixo, mostrando que a área não interessa para a pressão, e aí fica P igual a μg hoje. Então, ó, teoricamente eu fiz o que tu pediu. Usando o peso do líquido, eu descobri como é que se calcula a pressão. Certo? Essa aí é uma questão top, é uma questão do ITA, uma questão muito foda, teoricamente, para se fazer. Eu te confesso que para eu aprender a deduzir, eu tive que tentar algumas vezes. Eu vi a dedução na apostila, né, ou no livro, passou um dia, eu fui lá tentar deduzir. Nada, não saiu. Olhei de novo, merda, isso está faltando. Fui tentar de novo, não consegui. Só na terceira ou quarta vez eu consegui deduzir. Certo? Deduzir. E em compensação, eu acredito que daqui a 10 anos, mesmo sem ter trabalhado isso, se alguém me pedir, eu deduzo. Porque eu já entendi o que está acontecendo aqui. Certo? E tu vê, cara, se tu quiser ser um dos melhores, é só tu, inclusive, estudar as deduções. Aí tu fica foda, tu passa no ITA, tu vai ser um dos primeiros colocados nas regiões em que tu fizer o vestibular. O aluno que estuda mais mesmo, né, que é o gênio que se vê no vestibular, é porque ele ficou muito tempo estudando, cara. Não é que ele é melhor que os outros, não, é que ele estudou mais que os outros, pode ter certeza. Galerinha, e tu vê, cara, ó, eu tô há um tempão já tentando te falar de vasos comunicantes, né? A galera faz uma perguntinha, eu paro e tô respeitando o teu timing aí, ó. Mas a gente vai ter que dar uma agilizada, galerinha. De novo, qual é a relação entre a pressão do ponto A e a pressão do ponto B? Muito obrigado. PA igual a PV. Da onde é que vem a pressão gerada no ponto A? Não é o óleo que está ali em cima? Mas além da pressão gerada pelo óleo, tem pressão aqui fora, não tem? Como é o nome dessa pressão? Então tu deve concordar comigo que a pressão do ponto A é o P0, a pressão atmosférica, mais o μg hoje do óleo. Então é o μ do óleo e a altura de óleo, onde a altura de óleo é essa aqui, ó. Como é que eu calculo a pressão gerada no ponto B, pessoal? P0, porque é a pressão atmosférica, mais o μg hoje daquela coluninha de água ali. Vai ficar então μ vezes G vezes H da água. Mas espera aí. Onde o HA é aquela altura de água, de coluna d'água, do ponto B, né, até a extremidade da água. P0 de um lado é igual a P0 do outro, não é isso? Posso eliminar. A gravidade de um lado também não é igual à gravidade do outro? Ficou que μ do óleo vezes H do óleo é igual a μ da água vezes o H da água. Quantas informações temos ali? Quantas eu te dou de mão beijada? E tu acha que está faltando? Quais perguntas eu poderia fazer? Isso, qual é o μ do óleo? Eu deveria fornecer a altura de óleo, o μ da água e a altura de água. Qual é a segunda pergunta? Qual é a altura de óleo? Eu deveria fornecer. Qual é o μ da água? Forneço. Qual é o μ, a altura de água? Forneço. É isso. Tá, mas então tá afirmando que os dois são iguais. Por exemplo, porque se colocar dois pontos ali e um deles for óleo e outra água, não dá de saber se é igual mesmo. Olha só. Eu peguei o ponto sempre dentro do mesmo líquido. Tá? Então assim, ó, e vamos criar uma situação mais bizarra, para ver se de repente elucida a tua dúvida, ó. Eu vou misturar 5 tipos de líquido. Deixa eu ver se eu tenho cor para isso tudo. 1, 2, 3, 4, 5! 5 tipos de líquidos immiscíveis, olha que loucura. Então vai ter o líquido rosa, que é o líquido 1, vai ter um pouquinho de líquido azul, que é o líquido 2, o líquido amarelo, tem bem mais que os outros, ó, bem mais, beleza. Ainda tem o líquido verde, um pouquinhozinho de nada, e o líquido branquinho ali. São os líquidos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada líquido tem o seu μ, né? E cada altura aqui também tem a altura 1, a altura 2. Ó, atenção agora, ó. A altura 3, galera, acabou ficando bem curtinho ali, ó. É do ponto do líquido amarelo até o líquido amarelo do outro lado. A diferença de altura seria a altura 3, aquele Hzinho 3 ficou horrível. Deixa eu botar mais líquido azul aqui para ficar maior aquela altura e tu enxergar melhor. Vou botar só um pouquinho, deixa eu botar um pouquinho mais líquido azul. Ali, agora sim, ficou um pouquinho melhor de ver quem é a altura do líquido 3, H3. Temos ainda a H4 e a H5. Alguém arriscaria
formular, fazer a formulazinha para os vasos comunicantes nesse caso? P0. Ah, legal, legal. A gente até poderia fazer a fórmula toda de novo. Mas dá para fazer um jeito curto, gente, ó. Mi1 H1 mais Mi2 H2 é igual, porque as outras colunas estão todas lá, igual Mi3 H3 mais. Já dá sono agora, né? Isso não tem limite, cara. Pode ter 38 mil líquidos diferentes ali immiscíveis. Vai ter 38 mi vezes H, mais mi vezes H, mais mi vezes H igual. Mi vezes H, mais mi vezes H. Agora é só ver a questão, né? Agora é só ver a questão. A teoria foi discutida. Os dois pontos A e B estão na mesma altura. Sem dúvida, senão não faria nenhum sentido. Mas então por que a altura não pode ser anulada? Aqui é a altura de hoje. A pressão da Ah, tá no mesmo líquido, não tá? Tá querendo dizer os Hs todos? É, tipo assim, um tá A2 e o outro vai estar A2 também, não? Não, mas a pressão de É que de repente, não, assim, ó, tu deve ter percebido que eu não medi a altura daquele ponto até o chão. Eu nunca fiz isso. Certo? Eles estão na mesma profundidade aqui para baixo, digo, ó. Beleza? Mas não quer dizer que as alturas para cima sejam as mesmas. Até porque eu joguei quantidade de líquidos que eu quiser, né? Eu posso botar uma gota, eu posso botar 10 mil litros do líquido rosa. A coluna de líquido rosa pode ficar pequenininha ou gigantesca. E quanto mais líquido rosa eu colocar aqui, mais aquelas colunas vão subir também. Mas elas só vão ficar emparelhadas, ou por sorte, se forem vários líquidos, ou se for o mesmo líquido, né? Água toda. Aí a coluna gerada pela água desse lado tem que ser igual à coluna gerada pela água do outro lado. Certo? Mas as alturas não precisam ser diferentes. Fui eu que coloquei os líquidos ali, eu posso colocar quanto eu quiser. Então cada líquido desse, teoricamente, vai ter uma altura diferente, por isso que eu não posso cancelar. Se botasse água embaixo, botasse o H1 de um lado e o H1 do outro lado, vai ficar água só embaixo e depois em cima. Se eu botasse água embaixo e dois líquidos iguais dos outros lados, se esse líquido for menos denso que a água, ele vai ficar embaixo. E se esse líquido for mais denso, ele pode afundar na água e a água subir, né? Então, ó, desse jeito que eu coloquei, eu sei que o líquido 1 é menos denso que o líquido 2, que é menos denso que o líquido 3. E o líquido 4 é menos denso que o 3, e o líquido 5 é menos denso que o 4. Não ia afundar o outro. Qual o líquido? Tem questão que pede isso, que pergunta, dá um desenho desse e pede qual é a relação entre as densidades. Né? Mas eu tenho que te fornecer tudo menos uma densidade, não tem jeito. Não. Beleza? Pra gente não ficar achando que a coisa é difícil, eu vou fazer exemplo pra vocês e vou te botar pra fazer exercício, que é o que te ensina de verdade. Não a filosofia barata aqui da sala de aula. Aí que é baita. Confete, né? Aí que é baita.